Tá bom? Como eu começo isso? No momento eu tô tentando secar minhas lágrimas e tentando colocar em palavras o que esse álbum significa pra mim, o que o Emicida significa pra mim de fato. E tá. E mesmo que seja o Emicida e tal, não é um álbum do Emicida propriamente dito. É um álbum do Leandro. E ao mesmo tempo que é um álbum do Leandro, ele é um álbum meu. Ele é um álbum do Hugo. Ele é um álbum de todo mundo que acompanha ele. É, Eu nunca me senti tão conectado com o Emicida desde essas últimas semanas. Ele sempre foi o artista que eu mais escutei, né? Sempre ele tava no top 1 dos meus Ryans e era algo normal pra mim. Mas eu só comecei a sentir ele de fato, só consegui entender ele de fato, a compreender a pessoa Emicida esse ano. Pra ser mais sincero, esses últimos meses, essas últimas semanas, quanto mais eu ia descobrindo sobre ele. E quanto mais eu descobria, mais eu me sentia como um amigo, como um conhecido e como uma pessoa de fato. Então, o Leandro, ele trouxe esse álbum, o MC da Racional, volume 2, né? Porque teve volume 3 antes. E como é que eu posso explicar? Tem um grupo de rap, ele sempre foi muito presente na minha vida. Tanto seja por causa do meu pai, com alguém que eu não me dou bem de jeito nenhum, ou por causa do meu irmão mais velho, que é o Racionais. Acho que qualquer um que já veio aqui no meu quarto, viu que eu tenho livro, tenho pôster, tenho camiseta, porque foi um marco muito importante na minha vida. Porque quando eu era criança, pra mim era só. Como é que eu posso explicar? Era só rap. Não tinha nada além de uma voz legal cantando num beat super incrível. Mas aí eu fui crescendo e eu fui começando a entender. Muita gente subestima eles hoje em dia, falando que a influência deles não foi tão grande assim, que as letras são defasadas, mas é um marco nacional. É bizarro o que esses caras fazem. E pra mim mesmo, é a nível mundial. Pra mim, é o top 1, porque significa muita coisa pra mim. O Racionais MC é algo pessoal pra mim, de fato. Quando eu era mais novo, eu adorava Charlie Brown Jr. E o Chorão ele sempre foi uma referência pra galera da minha idade, mais ou menos, né? Quando eu tava no meu auge dos meus 10, 11 anos. Eu acho que ele já tinha morrido já. Mas mesmo assim ele continua sendo referência. E nele tinha Racionais. Tinha muito Racionais nele, além de, claro, propriamente dito, o rock, né? Tem também o meu time do peito, né? Que muita gente ainda acha engraçado. Mas eu amo esse time mais que tudo, que é o Santos. E o Mano Brown e o Ed Rock e o KDJ são torcedores fanáticos. O Santos, ele aparece diversas vezes em várias músicas do Racionais. E uma das minhas favoritas, que é o Rapaz Comum, ele começa com uma narração de um gol do Santos. Acho que é do Edilson, eu não lembro direito. Mas começa com isso pra mostrar a normalidade. Também tem, com Mentira, eu vou acreditar agora, que o Ed Rock, né, ele cita o Santos, obviamente. E nisso tem Racionais. E, então, são duas coisas que são essenciais pra mim e Racionais ela está inserido nelas. Então, sabendo de tudo isso que aconteceu comigo, de tudo isso que passou, como esse grupo é uma influência na minha vida, o MC dele vai trazer isso. E vai me colocar nessa prisão de pensamento de novo, de como muita coisa da minha vida gira em torno desse grupo. E mesmo que seja em referência a eles, o Racionais não é o tema principal. O tema principal é o Leandro, é a vivência dele, é essa última parte da vida dele. Parece que quando começa, ele começa com um bom dia da Dona Jacira. A Dona Jacira, ela é a mãe do Leandro, e ela faleceu esse ano, tá? Um pouco depois que o Leandro e o Fiote começaram a brigar. E isso me colocou em xeque, porque eu ando brigado com meu irmão, minha mãe anda doente também. E acho que, não, eu não sei. No final dessa primeira faixa, o Leandro ele chora, ele desaba. E eu acompanhei. Eu acompanhei o choro dele no mesmo tom. E foi algo tão estranho, porque é como se eu tivesse em sintonia. É como se eu estivesse vivendo aquilo. E é como se eu estivesse sabendo que eu vou acabar vivendo isso. Que talvez eu não consiga passar esse sentimento meu. Que eu não consiga superar esse meu orgulho e só tentar resolver tudo. Enfim, como eu ia dizendo. Um momento, por favor. Enfim, como eu ia dizendo, eu quero falar sobre o momento que eu vi o álbum. Eu sentei lá fora, na minha varanda. A primeira foto que vai aparecer nos status é a foto da minha exata visão, do que eu tava olhando fixamente enquanto o álbum tocava. Eu deixei a porta aberta e todo mundo aqui conhece o Ravioli. E quem conhece mais o Ravioli ainda sabe que é um gato extremamente atentado. Mas com toda a ventania que tá acontecendo aqui em Itapecerica, ele veio, aceitou no meio das minhas pernas, eu tava com pernas cruzadas.
e se aconchegou em mim. Então eu senti que tava tudo certo. E eu tô falando disso com o meu celular extremamente baixo. Meu fone, a esse ponto, ele já acabou a bateria. E incrivelmente ele durou desde o começo até o final do álbum. Tanto que ele só deu plim de desligamento dele no fim mesmo. É algo que parece meio mítico, mas foi o que aconteceu. Mas enfim, agora eu vou falar sobre o que eu achei do álbum de fato. Não tem nada que se compare, não tem nenhum artista, não tem uma música, não tem junção de letras, não tem acordes que se comparem, porque é arte, é simplesmente arte. Tipo, eu já falei pra uma pessoa que eu amo muito que ela vive a arte, que tudo que ela faz, ela significa arte, porque por isso são coisas tão sinceras, por isso que, tipo, cada coisa que a pessoa faz, ela é verdadeira. E o MC traz exatamente isso. Ele vive a arte, ele trouxe uma dose tão grande de realidade, algo tão massivamente real, que é estranho. É estranho porque a gente não é acostumado com esse nível de realidade, a gente não é acostumado com esse nível de sinceridade vindo de uma pessoa que você nem conhece. Ao mesmo tempo, ainda se torna uma das pessoas mais importantes da sua vida. Eu não tenho palavras pra descrever o quanto esse álbum me marcou. E eu não sei, eu só não sei mais o que dizer sobre. Porque eu acho que tudo esse. Você fala, nossa, é um álbum gigante, ele é perfeito, ele é maravilhoso. Ele é imperfeito. Ele não tá concluído. Porque o Leandro ainda não concluiu essa parte da vida dele. E eu sinto que eu também ainda não concluí essa parte da minha vida. Essa parte que começou já faz 5 anos. Então, eu sinto que é um álbum que não tá nem um pouco perto de ser finalizado. Então, é uma obra. É uma obra, ponto. É perfeito e é imperfeito. É completo e é quebrado. E eu acho que não podia estar mais feliz do que eu tô nesse momento. Eu amo Emicida, eu amo rap, eu amo meus amigos. E eu amo todos vocês. Muito obrigado e boa noite, gente. Até mais.